Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver aqui a parte de educação na Constituição Federal do Brasil, beleza? Essa aula aqui, pessoal, é uma série de aulas que a gente vai fazer tratando da parte de legislação da SEDUC do Alagoas. A SEDUC do Alagoas está com o edital aberto, tá? E vamos aqui abordar essa parte de legislação. Se quiser esse material, juntamente com também as questões que a gente vai abordar no final da aula, está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você também quiser contribuir com o canal, é só apertar no botão curtir para esse vídeo ser entregue para mais pessoas, tudo bem? Vamos aqui começar falando do artigo 205 e 200, a 214, né, que está lá no seu edital lá da lei específica da SEDUC Alagoas. O que é que vamos estudar, pessoal? Olha só. No artigo 205 e 206, na verdade, a gente vai ver aqui o direito à educação e os princípios do ensino. Depois a gente vai ver de 207 a 210 o princípio das universidades, né, que é um dever do Estado, certo? Os conteúdos mínimos que tem que ter, ok? Do 211 a 212A, vamos ver a competência dos entes, qual é a função do FUDEB, né, para o financiamento da educação, certo? E por fim, a gente vai ver a parte do 213 a 214 da Constituição Federal, que trata dos recursos públicos, né, e o Plano Nacional de Educação. Começando aqui, pessoal, no 205, que é o direito à educação. Nessa parte, pessoal, do artigo 205, a Constituição Federal, ela estabelece que a educação, ela é como um direito fundamental, certo? É um direito fundamental e universal. O que quer dizer? Quer dizer que a Constituição ela garante a qualquer pessoa, sem qualquer tipo de distinção, o direito à educação. Sua consolidação prática se baseia em uma responsabilidade compartilhada. O que quer dizer isso, professor? Responsabilidade compartilhada. Quer dizer que o Estado ele fornece a estrutura e as vagas, certo? E a família, ela acompanha esse desenvolvimento da criança, do adolescente, certo? E a sociedade ela colabora ativamente no incentivo e na promoção desse direito, ou seja, não é um dever somente da escola, poder dar educação, é dever também da família, certo? O Estado, a família e também a sociedade. Tem que ser uma ação conjunta, certo? Para que esse direito ele seja realmente posto em prática, ok? E todo esse esforço conjunto, né, visa atingir três metas essenciais, que é justamente promover o pleno desenvolvimento humano, preparar o indivíduo, né, a criança, o adolescente, para o exercício consciente da cidadania e também qualificá-lo adequadamente para o mercado de trabalho. São essas as finalidades que a Constituição nos diz, né, em relação à parte da educação. Okay? A educação não é só aquilo que você lê nos livros, aquele conteúdo massivo, não. Educação vai muito além disso, né? É um dever familiar, ter uma boa educação ética na escola, né, para você ser um bom cidadão, certo? Vamos agora para o artigo 206, que diz que a Constituição ela funciona como um manual, certo? Um manual de funcionamento para a educação brasileira. Também ela estabelece 9 princípios fundamentais. Vamos ver aqui cada um desses princípios, né? Esses 9 princípios, ok? O primeiro, ele foca principalmente no estudante, né? E através da igualdade, que determina que o Estado ele deve não apenas garantir vaga, né, para que o aluno entre na escola, mas também ele tem que dar condições para que ele consiga permanecer e concluir os estudos. Hoje em dia se tem até o pé de meia, né, com a ajuda financeira, para que o aluno ele não deixe a escola e trabalhar, certo? Antigamente não tinha isso, mas hoje já melhorou bastante em relação à educação para os jovens de hoje, né? Em seguida, temos também a liberdade, que protege o ambiente acadêmico, né? Assegurando que os professores e alunos passam a aprender, ensinar, pesquisar e expressar suas ideias sem censura ideológica, ok? E esse ambiente livre, ele se conecta ao pluralismo, que é o princípio que valida, na verdade, a convivência de diferentes linhas de pensamentos, tanto pedagógico, que permite que os setores públicos e privados atuem,
junto no sistema educacional, ok? Olhando para a estrutura do ensino público, a gratuidade ele barra aquela cobrança de mensalidades ou taxa em qualquer estabelecimento oficial, desde a creche até a universidade. Antigamente, no tempo de seus avós, por exemplo, tinha essa questão que o ensino não era totalmente público, né? Às vezes a pessoa tinha um ensino público, mas aquele ensino inicial, depois tinha que pagar uma universidade, né? Aquele ensino superior era muito elitizado, só a elite que tinha esse poder. Hoje em dia não, hoje em dia mudou muita coisa do que acontecia antigamente. Hoje em dia muitas universidades, mestrado, doutorado são gratuitos, né? Além disso, a administração ela, ela faz com que as escolas devem seguir a gestão democrática, ok? E o que significa que os diretores, professores, pais, né, dos alunos e até os alunos participam ativamente das decisões escolares conforme o regulamento das leis locais, ok? Tudo isso ele opera sob a exigência de um padrão de qualidade, obrigando o governo a manter critérios mínimos de infraestruturas, materiais, projetos pedagógicos que sejam eficientes. Por fim, a lei também cuida dos trabalhadores e do futuro do cidadão. A valorização dos profissionais da educação é garantida por planos de carreiras estruturados e pela exigência de concurso público de provas e também provas e títulos, né, para que o ingresso na rede pública seja mais eficiente, não seja qualquer professor que entre, né, no serviço público. Hoje ainda tem os concursos, e é justamente esse concurso que vocês vão adentrar, né, no ensino, certo? Também tem o suporte financeiro, né? O piso salarial fixa o valor mínimo nacional que nenhum estado ou município pode pagar abaixo para os docentes da rede pública escolar. O salário tem que ser bem elevado, né? Se bem que o salário hoje em dia do professor não paga muitas coisas, tem muita coisa ainda para evoluir, mas temos pelo menos o mínimo, aquela escala lá que o professor não pode ganhar menos do que aquilo, né? Isso aí já é uma grande vitória. E fechando aqui a lista, tem também a aprendizagem vitalícia, que reconhece o direito de estudar. Ele não acaba na juventude, garantindo ao cidadão ele tem a oportunidade de qualificação e estudo ao longo de toda a sua vida, né? Que é a aprendizagem, né? Vitalícia, certo? Tudo isso aqui, pessoal, são 9 princípios que pode cair na sua prova. É interessante você dar uma olhada nesse slide antes de fazer sua provinha de legislação, porque muitas questões vão abordar essa questão da igualdade, a liberdade, o pluralismo, a gratuidade, a valorização, a democratização, né? Gestão democrática, a qualidade, o piso salarial e a questão da aprendizagem vitalícia. Todos esses 9 princípios podem estar na sua prova. Ele diz assim: o princípio da igualdade, aí coloca o da liberdade para confundir o candidato. Ele diz qual é o princípio e qual é a definição. Mas é mais ou menos isso que as questões de concurso costumam tratar, tá bom? Avançando aqui para o artigo 207, que fala da autonomia universitária, certo? Essa parte aqui, pessoal, na Constituição, ela confere, né, às universidades uma autonomia especial, né, estruturada em 3 dimensões essenciais. A autonomia didático-científica, certo? Essa autonomia ela garante a liberdade para definir currículos, pesquisas e metodologias de ensino. A autonomia administrativa, que permite gerir o próprio pessoal e a estrutura organizacional, né? E a autonomia financeira e patrimonial, que assegura a gestão direta de seus recursos e bens. Toda essa engrenagem é regida pelo princípio da indissociabilidade, né, que torna o ensino, a pesquisa e a extensão indissociáveis, um depende do outro, né, e obrigatórios na rotina universitária. Por fim, pessoal, o texto também ele estende expressamente essas garantias da autonomia e indissociabilidade às instituições de pesquisa científica e tecnológica no país, certo? Não esqueça dessa palavra aqui, ó, o princípio da indissociabilidade. Tudo tem que estar junto para a engrenagem funcionar, tudo bem? Só no artigo 208 da Constituição Federal, ela detalha aqui o dever do Estado com a educação por meio de garantias fundamentais de acesso e suporte. Pessoal, no texto ele cita 7 garantias. Aqui eu vou trazer as que mais são cobradas em concurso público, certo?
que o texto estabelece que a educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, assegurando, inclusive, para jovens e adultos que não tiveram o acesso na idade adequada. Na primeira infância, pessoal, a educação infantil ela engloba creches e pré-escolas para crianças de até 5 anos. Para garantir a inclusão, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino, para não ter a tal discriminação, certo? Tem que ser de acordo com o que também consta no PCD, né? Que é o manual que a gente vai ver na próxima aula, né? A lei da pessoa com deficiência, quais são os critérios da educação, certo? Foque bastante nessa parte educacional, porque cai muito para a prova da SEDUC, certo? Além disso, o Estado ele também deve fornecer programas suplementares de material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde, ao longo de todas as etapas da educação. É como se fosse um acompanhamento mesmo. Por fim, o parágrafo primeiro desse artigo 208, ele define, pessoal, que o acesso ao ensino obrigatório como um direito, tem que ser um direito, o acesso ao ensino obrigatório, esse é um direito subjetivo, que significa que qualquer cidadão para acionar, pode, né, acionar a justiça para exigir sua vaga. Não pode, não tem essa, não tem mais vaga, não. Tem que acionar, pode até acionar a justiça para ter vaga e a gratuidade, né, do ensino e o não oferecimento ou a não oferta irregular pelo poder público gera uma responsabilidade legal para as autoridades competentes, tá bom? E no parágrafo único do artigo 208 é muito cobrado em prova, muito mesmo. Vou até citar um caso concreto de uma criança que não deixaram, né, se matricular num colégio público e o que que gera. Aí vai, nas questões a gente vai abordar isso com mais detalhes, tudo bem? Vamos aqui para o artigo 209 e 210 da Constituição, que regulam, né, a atuação das escolas particulares e a base do que deve ser ensinado no país. O artigo 209, pessoal, ele estabelece que o ensino é livre e a iniciativa também pode ser privada, além da pública, ok? Desde que as instituições cumpram as normas gerais da educação nacional e passem pela autorização e avaliação periódica, né, do poder público, como ocorre com as faculdades particulares que depende do MEC, né, que é o Ministério da Educação. Já o artigo 210 determina a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, com isso, né, garantir uma formação básica comum a todos os brasileiros. Dentro dessas diretrizes curriculares, o ensino religioso em escolas públicas tem a matrícula estritamente facultativa, não é obrigatória. Atenção, ensino religioso é facultativo. A língua portuguesa também é definida como o idioma oficial do ensino regulamentar. Tem que ter português. Até para concursos, né? Tem que ter a língua portuguesa como a obrigatoriedade, certo? De forma inclusiva, também assegura às comunidades indígenas o direito de utilizar suas próprias línguas, as línguas maternas delas, né? E os processos específicos de aprendizagem, certo? Aqui, pessoal, no artigo 211, vamos ver aqui as competências dos entes federativos: União, Estado, Distrito Federal e municípios. Eles organizam seus próprios sistemas em um regime de colaboração. O que quer dizer isso? Quer dizer que um ajuda o outro, certo? Na parte da União, pessoal, ela organiza sistematicamente, né, em um sistema federalizado e também nos territórios. Ela atua basicamente uma função redistributiva e também supletiva. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que ela vai ajudar no que falta, certo? Se o Estado não conseguiu entregar um ensino adequado, a União vai lá, de forma supletiva, ajuda o Estado ou o município para que a educação ela seja efetiva, né, naquela localidade. E também ela garante a equalização e a qualidade mínima via assistência técnica e também financeira. Se, por exemplo, faltar recursos em uma cidade, um estado, a União vai lá e suplementa aquele recurso, né, que falta naquele estado ou cidade. Okay? No estado, pessoal, a atuação primordial é no ensino fundamental e médio.
no caso o Estado e também o Distrito Federal, fundamental e médio. Basicamente, ensino médio é o que tem mais a atuação do Estado. Nos municípios, ele atua com prioridade no ensino fundamental e na educação infantil. Fundamental, infantil é, é um dever, né, do município. Nada impede que a União também possa atuar, né, de forma supletiva no município, certo? E com isso todos, né, colaboram de forma universal no ensino e na qualidade no ensino, que seja uma educação básica pública que atenda todos indiscriminadamente, certo? Todo mundo da mesma forma, ok? Na lei está muito bonitinho, mas é, é isso que tem que acontecer. Qualquer coisa que acontecer em desconformidade a isso que está na lei, é só entrar um processo contra o Estado, por exemplo, para que esses órgãos funcionem da maneira que é para funcionar, ok? Vamos agora para o artigo 212, falando aqui da vinculação de recursos para a educação, certo? Aqui, pessoal, tem a definição do financiamento da educação no Brasil, ao vincular, né, percentuais mínimos de receitas de impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Lembre-se, é percentuais mínimo, é o mínimo, certo? Sendo que 18% é para a União, certo? O mínimo é 18% para a União, 25% para os estados e Distrito Federal e também municípios. Dentro desses recursos, pessoal, destaca-se o repasse ao Fundeb, né? Fundeb, que é o fundo destinado ao pagamento de profissionais, que são os professores da educação básica, em efetivo exercício. É 70% para o Fundeb, ok? Também tem a fonte adicional para a educação básica pública. O parágrafo 5º também institui o salário educação, que é uma contribuição social recolhida por empresas privadas, né, para ajudar na educação. Por fim, o texto também constitucional traz uma proibição rígida, é expressamente vedado, né, é vedado, justamente essa parte de utilizar qualquer um desses recursos vinculados para o pagamento de aposentadorias e pensões de servidores, certo? Ou seja, aqui é serviço ativo, certo? Não é para usar os recursos para pagar aposentados e pensionistas, ok? Esse fundo é para ajudar na educação, que está acontecendo agora, ok? Vamos para o artigo 212A, falando um pouco mais do Fundeb, né? Que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e também da valorização dos profissionais da educação, certo? O famoso Fundeb, certo? É uma natureza contábil e institui em cada estado e no Distrito Federal, ok? É, como o fundo ele é permanente de natureza contábil, ele estrutura no âmbito estadual e também no distrital, no Distrito Federal, para financiar a educação básica e valorizar os profissionais da educação. Sua composição financeira provém da retenção de 20% dos impostos estaduais e municipais vinculados ao ICMS, EPE, FPE, na verdade, e FPM, né? Esses montantes somam-se complementar uma complementação, né, da União, fixando um mínimo de 23% do total de fundos, né, distribuída sob três critérios técnicos. 10 pontos percentuais vinculados ao valor do valor aluno no ano fundamental, né, que é o VAF, ok? Isso aqui é a composição é 20%, aqui é a destinação mínima, que é 70%, composição da União, que é 23%, e esse educação em tempo integral, que a gente vai ver depois, né? No mínimo 23% da União, 10% para alunos do ensino fundamental, valor do aluno no ano fundamental, né? Que é o VAAF, esse VAAF aqui, ó, certo? Que é o valor do aluno no ano total. Ok? 2,5 pontos percentuais atrelado ao cumprimento de metas de desempenho. Toda escola tem uma meta de desempenho, por isso que a nota tem que ser a máxima possível, né? Para o ensino ele ter eficiência, ok? Em relação à extinção desse recurso, o texto também constitucional impõe uma aplicação mínima de 70% para o pagamento de profissionais da saúde, como eu já falei, né? Além disso, especificamente dentro da faixa de recurso daquele valor, né, do aluno, valor aluno anual total, exige um mínimo de 15% seja aplicado em despesas
de capital, voltados para investimento em infraestrutura, bens duráveis, certo? Como mesas, lousa, ok? Fechando as diretrizes, o texto também determina uma nova regra de expansão para a educação em tempo integral, a obrigatoriedade de aplicar um mínimo de 4% dos recursos do fundo para a criação de vagas em tempo integral na escola de educação básica, certo? Um mínimo de 4%. Atenção para esses percentuais. Vocês que têm material em mão, dê uma olhada nesses percentuais que cai muito em prova, despenca demais esses percentuais, tá bom? Quem tem o material vai ajudar demais a vocês, tá? Na descrição do vídeo e no comentário fixado, tudo bem? Nos artigos 213 e 214 da Constituição Federal, que trata da destinação das verbas públicas e do planejamento de longo prazo no ensino nacional, o artigo 213 basicamente estabelece a regra que os recursos públicos devem ser direcionados às escolas públicas, certo? Com exceção desses valores, eles podem financiar, né, com exceção, né, esses valores podem financiar escolas comunitárias, né, convencionais, filantrópicas, desde que comprove finalidade não lucrativa, ok? E também pode ser reinvestido nos seus excedentes na educação e garanta também a destinação do patrimônio, do seu patrimônio ao poder público e às instituições similares que encerram as atividades, ok? Tem muitas instituições de ensino, né, que basicamente não estão mais ensinando, ou seja, material dessas escolas pode ser reaproveitado, ok? O artigo também permite a concessão de bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na rede privada para alunos carentes. Okay? Alunos carentes eles podem ter uma bolsa de estudo. E apenas quando houver uma falta de vaga na rede pública local que isso pode acontecer, certo? Faltou vaga na rede pública. Ele pode, excepcionalmente, ganhar uma bolsa, né? Uma pessoa que não tem uma renda de conseguir pagar uma escola particular, para ter uma bolsa na escola particular, certo? Já o artigo 214 institui o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, uma lei com duração de 10 anos, né, uma lei decacional, que define diretrizes, metas, estratégias para essa área, ok? Que é 214, o PNE, Plano Nacional de Educação, ok? O plano ele tem o objetivo central de erradicar o analfabetismo, né? E também a universalização do atendimento escolar, também ajuda na melhoria contínua da qualidade do ensino e a formação para o trabalho, certo? A famosa formação continuada. Além disso, busca também a promoção humanística, científica e tecnológica do país e estabelece metas específicas para a aplicação de recursos públicos em educação, como o percentual do produto interno bruto. Tudo bem? E aqui, pessoal, para finalizar a aula aqui, temos a tabela de prazos. Eu falei que vocês têm que prestar muita atenção nos prazos que as bancas costumam cobrar em prova para eliminar candidatos que são bem preparados. Aqui a gente deixa no final, né, do PDF uma tabelinha de prazos para vocês estudarem. Se gostou da aula, deixa o like, né? Vamos aqui resolver algumas questões para a sua prova, que é da Seduc Alagoas, certo? No estilo que o Sebrae costuma cobrar, tá bom? O material está na descrição do vídeo e no comentário fixado para quem tiver interesse em ajudar o professor aqui. Então, vamos agora resolver questões aqui da parte de Constituição Federal, que é somente do artigo 205 ao 214, que está no conteúdo da Seduc Alagoas, tá bom? Vamos lá para a questão número 1. Um determinado município editou uma lei prevendo que a gestão das escolas públicas municipais de ensino fundamental seria centralizada exclusivamente na Secretaria de Educação, vedando a participação da comunidade escolar nas decisões administrativas. Considere essa situação hipotética e os princípios constitucionais de ensino. A referida lei municipal é inconstitucional por violar o princípio da gestão democrática do ensino público. Correto, né, pessoal? Realmente é inconstitucional, tá? Quer dizer que está incorreto o que havemos lá em cima, certo? Realmente é inconstitucional, tá? Em desacordo, né, com a Constituição. Então, a questão no todo tá certa, certo? Por quê? Porque aqui, o mando da questão é esse aqui, ó. Considera a situação hipotética, que teve uma situação hipotética, que é verdade, né, a participação da comunidade e tal, na decisão administrativa, e diz que essa participação essa parte aqui é inconstitucional, por violar o princípio da gestão democrática. Então a questão está correta, certo? A questão está correta. Realmente é inconstitucional essa parte aqui. Então, o gabarito da primeira questão é certo. Exatamente.
Lembrando que no estilo que o Sebrae costuma cobrar, na sua prova vai estar assim, certo e errado, certo? São questões para você identificar se está correto ou errado. Se você não sabe, o ideal é não marcar, certo? Porque você pode anular uma questão que você acertou, certo? Você tem o máximo de certeza possível na hora de marcar uma questão de certo e errado. Vamos lá para a questão número 2, que eu já mostrei a resposta. Vamos lá. A 1 está errado. Vamos aqui para a segunda questão. Vamos lá. Uma renomada universidade pública estadual decidiu contratar dois cientistas alemães e uma técnica de laboratório canadense para integrar, na verdade, seus quadros permanentes de pesquisa e desenvolvimento. Diante disso, a reitoria foi questionada sobre a legalidade do ato. À luz da disciplina constitucional das universidades, a atuação da instituição é respaldada pela Constituição, que faculta às universidades a admissão de professores técnicos, a demissão de professores técnicos e cientistas estrangeiros. Também está correto, né, pessoal? Se você for um estrangeiro e quer ser professor de universidade, você pode sim, e a Constituição dá essa liberdade, né, para quem é de outro país, quer dar aula no Brasil. Então, está correto também a segunda questão, ok? Vamos para a terceira questão. Essa daqui eu quero que vocês respondam aqui nos comentários se realmente está certa ou errada a terceira questão. Vamos lá. Carlos tem 18 anos de idade e nunca frequentou a escola por residir em uma zona rural isolada. Ao se mudar para a cidade, ele procurou a rede pública de ensino para se matricular em ensino básico obrigatório, mas teve a vaga negada sob o argumento de que ele já ultrapassou a idade escolar adequada. Olha só, um caso hipotético que eu falei na aula, certo? Nessa situação, a negativa do Estado está correta, uma vez que a garantia da gratuidade da educação básica obrigatória restringe-se à faixa etária de 4 a 17 anos. E aí, pessoal, está correto ou está incorreto essa afirmativa? Lembrando que o Sebrae gosta de cobrar sim, dessa forma que ele diz o caso e pergunta se realmente está correto. Ele coloca um caso concreto. É bem difícil, né, a prova da Sebrae. Você tem até medo de marcar se é certo ou se é errado. Apesar de ser uma prova que você acha, é simples, é só para aferir se está certo ou está errado, mas olha só a confusão que dá tentar responder uma questão desse formato, né? E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Lembrando que esse material tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Para quem quiser adquirir, pessoal, ao todo, deixa eu ver aqui quantas questões são desse assunto. São mais de 30 questões, tá bom? Mais de 30 questões que vocês vão ter acesso, certo? E no final aqui eu coloco um comentário porque tá certo, porque tá errado, certo? E o comentário dizendo o porquê, ok? Muito obrigado por assistir a aula até aqui e espero que vocês curtam toda essa playlist aqui da parte da legislação para o concurso da SEDUC Alagoas.